E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal Voz do Povo, Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e, falar a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês. Eu só não sei como que está tendo aqui, porque eu não estou conseguindo colocar no público, mas está complicadinho. Eu não estou conseguindo colocar no público. Mas já deixo já enviar aqui já o link para o nosso convidado de hoje, tá bom? Mas eu não estou conseguindo colocar no público. Vamos ver se eu consigo aqui, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo colocar no público. Pronto, vamos ver se dá certo aqui. Mas eu não sei por que eu não estou conseguindo colocar no público. E no público, não sei o porquê, o que está acontecendo. Infelizmente eu não sei o que está acontecendo. Tem algum problema no stream. Algum probleminha no stream, mas eu não sei porquê, mas não está entrando aqui. Estranho, não tá entrando o público. E quando está em público, não significa que vai só para poucas pessoas aqui, no caso aqui. Eu não estou entendendo. Eu já enviei aqui para ele. Deixa eu colocar aqui para ele, aqui, pode entrar. Não sei o que está acontecendo, meu Deus do céu. Por que não está entrando público? Espera aí só um momentinho. Eu só não estou entendendo por que não está. Seus amigos. Tá, mas por que não está entrando público aqui? Não estou entendendo aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa errada e muito errada. Mas já vamos ver já. Espera aí só um momentinho. Com o moderador nesse vídeo, gerenciar vídeo. Eu só não estou entendendo por que não está dando aqui. Para entrar aqui. Espera aí só um momentinho, gente. Ao vivo é complicado, viu? Ao vivo não é fácil, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui editar. Vídeo ao vivo, vamos ver. Editar vídeo ao vivo, painel tal, mas por que não está ao vivo? O público. Cadê onde que está o... Não estou entendendo, gente. Não estou conseguindo. Tem algum problema, alguma coisa errada aqui. Eita, nós, viu? Ao vivo é complicado essas coisas, viu? Pelo amor de Deus. Ainda mais nesses programas americanos é duro. Eu não estou conseguindo colocar público, e sempre dá. Será que o Facebook modificou aqui? Só está aparecendo só seu amigo, mas não está dando... Estou vendo que tem gente entrando, comentando e tudo, mas não está... Eu não sei o porquê que está com esse... O stream está assim. Ele só está aparecendo seu amigo. Por que será? Por que será? Não dá para entender. Por que esse seu amigo? E eu fico bravo com esse tipo de coisa, rapaz. Olha, seu amigo. Já era para mim ter mudado aqui, para público. E não está indo público. Editar post, editar vídeo, comparecer. Não, eu não estou entendendo. Por que não está... Deixa eu ver os outros. Os outros... Aí, a minha postagem embaixo aqui está público. Isso, está público. Maravilha.
Ótimo. E aqui o vídeo, por que que não está público? Não estou entendendo isso. Deixa eu ver a nova transmissão. Bom, infelizmente, tá tendo probleminha aqui com o público, porque assim, o ruim que o público não faz a contagem. Não faz a contagem aqui da quantidade de pessoas. Fica só, acho que eu e o Milton aqui, no caso, agora. Bom, vou chamar o Milton aí, vamos lá. São 18h06, chamar ele independente. Dá para ver que tem já bastante gente já participando, só que fico triste porque não está dando para mim colocar aqui público, tá só como amigo. Amigo, tem já pessoas falando, mas tudo bem. Vamos então agora chamar ele, o nosso convidado de hoje, radialista Milton Júnior, da Rádio Pop. Boa noite, Milton Júnior. Perdão, Milton Júnior. Vivo é complicado, viu, meu amigo? Boa noite, Geraldo. Boa noite ao pessoal que está assistindo. Se você quiser marcar outra data aí, fica à vontade, viu, Geraldo? Esse horário aqui é um horário bem tranquilo para mim. Eu estou bem sossegado aqui. Esse Instaherd, ele é americano, né? E é complicado. Já paga caro já pela transmissão, mas só que eu estou vendo o Facebook aqui, se você mesmo ver pelo seu celular, ou no Note, ou de alguém aí próximo de você, você vai ver que está como amigo aqui, não está como precisaria estar como público, né? Senão somente os seus seguidores aí, aquelas pessoas que são seus amigos é que vão poder assistir, né? Não, e nem os seguidores. Nem os seguidores. Sim. Então, se você quiser descobrir aí, a gente faz outro dia, pode ficar em paz, viu, Geraldo? Não tem... Era para estar. Não tem problema para mim não, tá? Porque aí a contagem que aparece em cima fica real. E aqui para mim não tá como público. Quer deixar para outro dia, a gente deixa, não tem problema não, tá? A gente marca. Hoje mesmo eles mudaram, até a abertura eu tive que incluir ela aqui num outro local, porque eles mudaram aqui. Americano faz... né? O negócio de ser inglês, né? Um monte de... Tudo para ganhar dinheiro, né? Agora, se eu quiser colocar, por exemplo, na listagemzinha aqui dos lados aqui, já tudo programadinho, eu tenho que pagar. Mas só que o pior é que é tudo em dólar. Então é complicadinho. Mas desculpa, eu não vou poder te ajudar porque eu não entendo nada disso. Não, é complicado. Quem mexe com o Instaherd sabe como que é. Eu só estou chateado por causa... Olha, e para você ver, o pessoal apareceram, estão comentando, né? Estão comentando, mas não está aparecendo aqui também para mim. Vamos deixar para outro dia, então, não tem problema. Veja e resolva isso. Pelo Facebook eu tenho que olhar. Tem que ver, aqui aparecia aqui, porque tem aqui do lado aqui. Dizem que acontece esse tipo de coisa nas melhores famílias, né? Não tem... Quer ver? Só para você ter uma... Eu estou tentando também entrar aqui no Facebook pelo celular, porque eu estou no notebook, sabe? Mas também não está aparecendo para você, para mim. É o Geraldo Carvalho compartilhador, não é? Não, é o Geraldo Carvalho, a voz do povo. Itapê, a voz do povo. Itapê, a voz do povo, vamos ver se eu consigo entrar aqui. Veja aí. Geraldo Carvalho, Itapê, a voz do povo. Geraldo Carvalho. Então, para mim aqui, cara, só se eu tiver que trocar de... É que eu tenho aqui um perfil, né? E tenho a minha página pessoal, né? Então, deixa eu ver. Isso, exatamente. Porque o Geraldo Carvalho compartilhador eu utilizo mais para compartilhar. Tá. Eu estou vendo você aqui, ó. Tá aqui, ao vivo, ó. Então, exatamente. Mas pode ver que eu tá como amigo, não tá como público, né? De fato tá fechado, somente para amigos. Exatamente. Aí que, na verdade, eu não consigo nem compartilhar nas páginas. Então. Você entendeu? Não dá para me compartilhar nas páginas. Porque aqui não aparece nem para compartilhar para mim, porque eu não... O Instaherd é chato por causa disso. E eu estou só achando estranho porque... Às vezes é o Magnitsky aí, que o Trump está soltando em cima de todo mundo aí, ó. Exatamente. Mas você ouviu, né? Que o homem falou que não tem nada nos Estados Unidos, né? Não tem nada nos Estados Unidos. Vai saber, né? Pelo menos o nome dele, né? Eu nem assisti, eu cheguei agora da rua, estava fazendo umas visitas para clientes aí,
E me falaram no caminho que diz que teve aí a aplicação de sanção contra o ministro, né? E eu, sinceramente, não acompanhei ainda, não li nada a respeito, mas eu estou apenas brincando aí, né? Por conta do software ser americano, né? Às vezes... E brincou com uma notícia que, na verdade, foi dada agora, vai fazer 10 minutos. Então, parece que o ministro Alexandre de Moraes, né, foi o único, inclusive, que foi atingido pela... Bravo com ele, rapaz. Dá para ver que a turma lá dos Estados Unidos estão bravo com ele. Rapaz, a situação é séria e pelo que dizem aí, não é uma questão de você ter ou não ter contas nos Estados Unidos, né? Envolve todas as transações comerciais da pessoa que tenha qualquer relação com o sistema financeiro americano, né? Então, por exemplo, pelo que eu li a respeito, não sei se é exatamente isso, se, por exemplo, a pessoa sancionada tiver uma conta no Gmail, mesmo que ele não paga, o Gmail vai ter que encerrar a conta ou vai levar uma multa lá nos Estados Unidos. Por exemplo, YouTube, mesma coisa, cartão de crédito, Visa, Mastercard, até aquele cartão de crédito chinês que está entrando agora, parece que ele entra no sistema aí, financeiro internacional e depende com transações em dólar, né? Ou seja, tudo que tiver dólar na jogada, o cara acaba, vamos dizer assim, quem não tiver contato com uma pessoa que esteja envolvida nessa Magnitsky aí, qualquer empresa vai ser punida pelo governo americano. Pelo que eu li, inclusive teve bancos aí de outras nações, né, que foram sancionados, né, que mantiveram relações com os sancionados, tomaram multas aí de 10 bilhões de dólares, um negócio assim, parece que é sério mesmo, viu, Geraldo? Pelo que eu li, né? Não dá para acreditar em tudo que a gente lê hoje, mas enfim. Cara, mas, Milton, vamos fazer o seguinte, querido, independente de alguma coisa, já está aqui mesmo, já vamos lá, para não perder a viagem e também não ter o desprazer de perdermos a sua entrevista. Vamos ter, então, uma conversa para a gente falar realmente sobre o assunto que eu queria conversar com você, te perguntar sobre a questão de inquéritos, processos e tal, algumas coisinhas, mas inclusive também sobre o trabalho da Pop FM. Claro. Vamos deixar para sexta-feira, então, tá bom? Pode ser. Para sexta-feira, porque inclusive amanhã teremos já também, você vai até pode se pautar também, porque amanhã teremos aqui o delegado Dr. Franco, falamos, e agora, depois que terminarmos o programa, eu vou bater a cabeça aqui para ver o porquê, descobrir o porquê. E eu vou ter que... Inclusive, sabe, Geraldo, eu acho até que vai ser mais coerente, porque nós recebemos hoje, na verdade, a emissora hoje, a Pop, recebeu uma notificação extrajudicial, mas via cartório eletrônico digital, de uma das pessoas envolvidas nesse inquérito aí, a inquérito dos prints, que é o Eliabe, né, ele dizendo que foi quebrado o segredo de justiça desse inquérito de forma ilegal. Ou seja, quando eu recebi a notícia, e recebi através de um veículo de comunicação aqui da cidade, logo imaginei que o segredo de justiça tinha caído, né? O juiz tinha determinado o fim do segredo de justiça no inquérito. Diga de passagem, segredo de justiça que não foi pedido por mim, tá, Geraldo? Foi pedido por alguém, ou foi determinado pelo juiz, por conta própria, eu não sei exatamente o porquê desse segredo de justiça. E na ocasião, que foi aí na terça-feira, salvo engano, o juiz de garantias de Bauru, ele tinha realmente determinado o levantamento do segredo de justiça. Porém, parece que essa parte atravessou uma petição na segunda instância, requerendo a manutenção do segredo de justiça por conta de que no inquérito existe a figura de pessoas menores de idade. E por conta disso, né, existe toda uma legislação do ECA que protege a publicidade em relação a essas pessoas, né? E me parece que aí houve aí uma determinação desse juiz de segunda instância pedindo a opinião do Ministério Público para ver se era ou não para abrir mão do sigilo do inquérito. E parece que até o presente momento não houve uma definição se esse relatório poderia ter vindo a público, né, e outros documentos que, evidentemente, que não foram produzidos por mim, né?
Então, até fui aconselhado ao meu advogado falar muito pouco sobre o assunto, porque hoje, me parece, ou pelo menos até 10 minutos atrás, eu acabei de consultar o advogado, o inquérito continua em segredo de justiça e, inclusive, me parece que essa parte aí, ela notificou a Rádio Pop, que pretende denunciar todos os veículos que deram publicidade indevida criminalmente e também, inclusive, na figura de indenização, né, pela eventuais danos morais. Veja bem, não sou eu que estou falando isso, tá? É outra parte. Eu recebi esse comunicado. Então, aí azedou o pé de frango, vamos dizer assim, né, para a gente falar abertamente sobre a situação. Eu penso que talvez esse prazo aí, talvez seja uma providência divina aí, para que a gente também não entre nesse rol, né? Graças a Deus na Pop não foi falado nada, tá? E eu penso que por conta disso, né, e sabendo que você é um respeitador aí das leis, eu tenho absoluta certeza que eu acho que você vai ficar mais à vontade também para falar desse assunto, após a determinação do juiz eleitoral que está tomando conta disso, tá? Certo. Não, quanto a isso, logicamente, a gente sempre faz de tudo, e lógico, não é o meu intuito, nunca foi, nunca vai ser, nunca será prejudicar as pessoas que aqui, principalmente, que são convidadas por mim aqui no programa, né? Tanto que pode ser... que existe uma parte, né? Existe uma outra parte que foi representada essa semana pelo advogado, doutor Darcy, que é a parte do Eliabe, que está fazendo essa reclamação, né? E até que se exista uma solução, né, uma resolução, eu acho que é prudente que a gente não entre profundamente nas alegações desse inquérito. Eu não teria problema nenhum, até porque já deu uma entrevista falando abertamente sobre o assunto, acho que você, inclusive, assistiu. Mas, assim, desde que a gente não prejudique, especialmente menores de idade, né, que tem aí, vamos dizer, proteção legal, né, contra a exposição indevida, né. Então, por conta disso, meu advogado acabou me alertando sobre isso. Eu recebi, inclusive, aí essa comunicação. Amanhã o doutor Fábio vai estar respondendo. O doutor Fábio que representa, né, no caso, é o patrono da Rádio Pop, dizendo que, no caso da Rádio Pop, não houve nenhuma divulgação e publicidade em relação a esse inquérito. Agora, com relação aos demais, normal. Aí está tranquilo, a gente pode falar abertamente do jeito que você quiser. Tá? É o único inquérito que corre sobre segredo de justiça ainda, segundo essa publicação, esse envio, né, com registro que nós recebemos. Parece que todos os veículos estão recebendo, tá? Todos que trataram do assunto. Certo. Então vamos aproveitar, já que a gente estamos aqui, vamos aproveitar para falar, vamos falar então sobre o Milton Júnior, o radialista Milton Júnior. Bora lá. Vamos lá, Milton Júnior, me diz uma coisa, você veio quer ver, vamos até melhorar já, independente dos processos. Vamos falar então a questão da política mesmo. Logicamente, você foi candidato, perdeu como para outros, como eu também perdi para outros e tal, e todos, um pede para outros ganham e assim vai. E política agora, o que você pensa em fazer da sua vida em questão de política? Dar continuidade, tentar outras vezes, parar, o que você imagina? E qual foi a lição que você tirou dessa questão política? Geraldo, cara, foi uma experiência muito legal. Eu conheci uma cidade que eu não imaginava que existia. Conheci pessoas que eu, sinceramente, eu acho que eu jamais teria conhecido se não fosse através da campanha política. Mas, assim, a política, cara, é um jogo completamente diferente, é uma atividade completamente diferente daquela que eu imaginava. Né? Eu imaginava que a política era pura e simplesmente colocar o nome à disposição e ganhar quem ganhar. Né? Na verdade, não é. A política é muito mais profissionalizada, ela é muito mais cheia de expertises do que eu imaginava. Tá? A política é uma atividade, inclusive, que alguns levam de forma profissional à parte, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que nunca fez rádio, sentar lá fazer rádio, ela vai apanhar, apanhar muito até descobrir todos os caminhos de fazer rádio. Mesma coisa a pessoa que nunca foi jornalista, querer sentar no teu lugar aí, fazer a voz do povo, com certeza ele vai apanhar, assim, grandemente. E na política não é diferente, sabe, Geraldo? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que, na política, a regra do jogo é que alguém ganha e muitos perdem.
né? Inclusive, diga de passagem, tem mais perdedores do que ganhadores, né? Então, você tem, por exemplo, na eleição que eu disputei, você tem um ganhador só, e no nosso caso aqui, esse ano, nós tivemos 3 perdedores, né? Eu sou um deles. No caso da sua eleição, nós temos 19 que ganharam, e nós tivemos centenas que perderam, tá? Então, é muito mais fácil você estar no grupo dos perdedores do que propriamente no grupo dos ganhadores, né? Então, a gente tem que ser democrático o suficiente para entender que a vontade popular tem que ser respeitada. Quem me conhece sabe que eu nunca reclamei do resultado das urnas, né? Nunca questionei. Acho até que, por uma primeira tentativa, a minha votação foi surpreendente, foram 20.944 votos, né, dos quais eu agradeço os 20.943, né? Não vou me agradecer, né? E, então... Para ser a primeira vez, foram muitos votos. Muito voto, nunca fui candidato a nada. Tirar o chapéu, porque... Na verdade, foi até mais votos do que muitos tentaram aí para deputados, né? Verdade. Então, a gente tem que falar a verdade mesmo. Eu vou contar uma coisa para você, rapaz, que eu escutei lá do PL, né? Um dia, logo depois da eleição, fiz uma reunião lá em São Paulo com a executiva estadual, e eu achando até que eles iam estar decepcionados porque eu perdi a eleição e tal. Eu cheguei lá muito ao contrário, cara. Tava todo mundo fazendo festa, dizendo assim, olha, nós nunca imaginávamos que você ia chegar acima de 20 mil votos, tá? Nós imaginávamos que ia ter lá 5, 6, 7, 8 mil votos, 3 mil votos, que é o normal para uma primeira tentativa, né? E chegaram até a dizer assim, poxa, talvez se a gente soubesse que você ia chegar tão longe assim, talvez tivesse tentado um pouco mais aí para tentar te ajudar e efetivamente até, eventualmente, ganhar a eleição. Então, foi uma eleição que eu fiz com pouco dinheiro, né? Eu investi apenas, então, somente aquilo que era permitido por lei. A gente sabe que, infelizmente, a eleição, via de regra, não é feita dessa forma, né? Tem muito caixa 2 ainda envolvido. Eu não estou falando de candidato A, ou B ou C, eu estou falando de uma forma geral. Infelizmente, ainda você tem lá a verba eleitoral e você tem os patrocínios, né? Que inclusive não são permitidos por lei, mas eu fiz questão de fazer do jeito certo. Eu até brinco com alguns amigos, né? Você pode andar pela cidade toda, você não vai encontrar um empresário que doou para minha campanha que não tenha sido feito por dentro, ali dentro da lei e tudo mais. Então, eu saí muito satisfeito disso tudo, mas eu cheguei a uma conclusão, Geraldo, que não é para mim, você está entendendo, cara? Veja, pode ser que eu mude amanhã? Pode, mas assim, eu conversando com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Porque a eleição mexe com a vida de todos, né, Geraldo? Eu estou numa fase, eu tenho 52 anos, eu penso que o que eu viver daqui até uns 65 no máximo, vai ser basicamente o que eu vou ganhar para poder sobreviver depois no resto da minha vida, tá? E eu deixei de ganhar, vamos dizer, comercialmente nas minhas empresas, um bom dinheiro pelo fato de ter me afastado 1 ano e meio para fazer campanha, tá? Então, eu vou ser sincero, cara, eu não tenho essa condição hoje de pensar em realizar isso de novo, sabe? Então, eu coloquei como meta na minha vida, a partir de 65, 64, de repente eu posso até voltar para a política, mas antes disso eu não pretendo não, sabe, Geraldo? Por conta disso mesmo, para tentar construir um pé de meia, para ter uma velhice com alguma dignidade, convenhamos, não dá para a gente contar com aposentadoria no Brasil, é tudo muito, muito relativo, né? Eu tenho as empresas, as empresas são altamente dependentes da minha pessoa. Demorei aí uns 8 meses para recuperar todo o faturamento que tinha caído com a minha saída, audiência, abrindo bem o coração. Então, política hoje, assim, política eleitoral, né, me candidatar hoje não está no meu target, tá? Eu penso em me afastar por um bom período aí. Não é nem por causa de processo, de inelegibilidade, que eu não estou dando nem muita bola, tá? Quem está me defendendo é o Partido Liberal. Claro que eu prefiro estar elegível do que inelegível, mas não é uma coisa assim que está no meu objetivo como, vamos dizer assim, como algo que vai mudar a minha vida, até porque eu realmente não pretendo ser candidato a deputado, isso está completamente fora de questão, né? Claro que vou participar, pretendo votar, pretendo ajudar um ou outro candidato, mas efetivamente eu prefiro ficar na rádio mesmo, sabe, Geraldo, cobrindo a campanha. Me sinto mais à vontade hoje e eu acho que minha família prefere que eu fique também ali mais restrito. Então, até trazendo aqui para você em primeira mão, nunca falei isso de forma pública,
eu não devo disputar a eleição a deputado e também não devo disputar as próximas eleições para prefeito aí também não, independente do resultado da Justiça Eleitoral, tá, Geraldo? Uma dúvida minha, Milton, o que te motivou realmente assim, mais te fez, eu vou sair candidato? O que mais te fez sentir essa vontade de sair candidato? Rapaz, é o desejo de tentar ajudar. Não a vereador, e sim a prefeito. O desejo de tentar ajudar. Tá? Você sabe que uma candidatura, Geraldo, ela não. Eu acho que uma candidatura, e eu me permito até colocar uma candidatura de sucesso como foi a minha, né? Independente. Veja, eu tive mais votos, por exemplo, que os anteriores aí, por exemplo, Milton Neri, que é um nome super conhecido, o próprio Barbará. Então, veja, para um hooker, né, um iniciante, né, foi muito bem, né? Dá para se dizer que foi uma candidatura de sucesso. Nenhuma candidatura de sucesso, ela nasce da cabeça da pessoa, sabe, Geraldo? Ela nasce do pleito de outros, né? Então, começou lá um zum aqui a colar por conta do trabalho que eu realizei em prol do Tarcísio durante a eleição do governo do Estado, por conta da luta que nós tivemos, e eu falo nós realmente, no plural, por conta da conquista do hospital, né? Foi uma luta que foi feita completamente em paralelo àqueles que efetivamente deveriam ter lutado, né? Que tinham poder na época, né? Então, nós peitamos uma candidatura de um cara que nem de São Paulo era, o Tarcísio, conseguimos trazê-lo aqui, conseguimos levá-lo ao hospital, conseguimos fazer ele prometer o hospital, e mais do que isso, né? Ele está construindo o hospital, né? Então, eu penso que tudo isso acabou me credenciando, as pessoas pedindo para eu sair. E um belo dia eu fui a Brasília, fui convocado a uma reunião lá pelo senador Marcos Pontes, que é um amigo querido que eu tenho, e lá eu me encontrei com o general Braga Neto, com o Bolsonaro, com a cúpula do PL, e eles falaram, nós precisamos de um candidato lá em Itapetininga. Eu falei, poxa, vamos tentar achar um candidato e tal. Eles falaram, não, nós já temos um candidato, é você. E aí, você fica numa situação, Geraldo, que as pessoas meio que cobram, né, uma posição sua do tipo assim, que nem o presidente Bolsonaro, você quer que eu salve o país sozinho, né? As pessoas têm que ajudar, né? Então, tá na hora de você fazer a sua parte lá em Itapetininga. E eu penso que eu fiz, né? Eu estabeleci ali um compromisso com eles, né? Tanto com o senador, quanto com o ex-presidente, com o Braga Neto, que à época era um dirigente importante lá do Partido Liberal, com o Valdemar, que eu preferia perder do jeito certo do que ganhar do jeito errado. E assim foi feito. Eu acabei perdendo, mas perdi do jeito certo, todas as contas aprovadas e tudo mais. Claro que sempre um ou outro probleminha vai ter depois da eleição, é normal isso, especialmente para quem perde, tá? Eu estou tranquilo, estou com a minha consciência sossegada, ando para a rua, aí muita gente pedindo, inclusive, que eu saia candidato na próxima, mas eu tenho que priorizar algumas coisas na vida, né, Geraldo? E nesse momento eu tenho priorizado aí a minha família e os pleitos que ela me faz. Então, no caso, você sente ou você vê a sua maior motivação, inclusive, para fazer um tipo de uma dobradinha com a turma do PL, Bolsonaro, Marcos Ponte e tal, e o Tarcísio, aqui em Itapetininga? O Tarcísio não está no PL, né, Geraldo? O Tarcísio está no Republicano. Apesar de ele com Bolsonaro seria a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Eles são muito próximos, né? Bolsonaro, né? Mas assim, eu gosto muito do governador Tarcísio, eu acho que ele é uma pessoa muito apta a estar onde está, né? Está fazendo um grande governo do estado de São Paulo. Claro que não concordo com 100%, né? Estranho seria se concordasse, né? Eu continuo presidente do PL aqui em Itapetininga, a pedido dos integrantes, da própria executiva estadual. Eu outro dia, inclusive, indiquei novamente o Júlio Buscariol para São Miguel. Enfim, eu tenho, vamos dizer assim, a confiança das pessoas do PL, entendeu? Veja, eu assumi o partido aqui em Itapetininga tinha 8 contas em atraso, o partido não tinha nenhum vereador, não me lembro se já teve algum candidato a prefeito de relevância,
E eu entreguei, depois da eleição, um partido com 3 candidatos eleitos a vereador, com as contas aprovadas, com o segundo colocado na eleição majoritária. Então, quer dizer, houve um avanço considerável, entendeu, Geraldo? E isso, de certa forma, cacifa você dentro do partido. Mas eu não faço questão, inclusive, já coloquei a condição de presidente à disposição, especialmente dos vereadores que foram eleitos, né, que estão no jogo, mas foi o entendimento do partido e me pediu para que eu ficasse até 2028 na presidência do partido. Então, enfim, não me neguei, eu quero contribuir da melhor forma possível, mas assim, se eu falar para você que eu ligo para um vereador, pedir para ele votar assim, assado, eu estou mentindo, tá, cara? O partido aqui, enquanto estiver na minha mão, é um partido libertário, onde as pessoas fazem aquilo que pensam e respondem por aquilo que fizeram, tá? Exato. Do PL, teve algum vereador que saiu? Teve 3, o Ana Marina e o Itamar, e quase entrou o Miller, né? Ah, entendi. Quer dizer, então, quase 4 vereadores, né? É uma das maiores bancadas hoje da Câmara Municipal, né? Exatamente. Porque, na verdade, a Câmara... Fala em Câmara, como que você vê hoje a Câmara Municipal? Olha, eu vejo que a Câmara melhorou, na minha opinião, da última gestão. Tá? Com todo o respeito que eu tenho ao Edson Brum, um cara que, de minha parte, eu considero amigo, né? Eu sempre fui contra a presidência dele enquanto o sobrinho fosse prefeito. Tá? Embora seja legal, sempre disse, inclusive na presença dele, que achava imoral. Eu penso que com a presidência do Bispo André, a Câmara está recuperando aquela sua altivez, né? Aquela sua independência de poder ser um poder harmônico com o executivo e não puxado do executivo, tá? Eu penso que ainda falta, né? Eu penso que a Câmara não deveria ter uma maioria tão grande, tão fiel assim ao executivo. Eu acho que isso não faz bem nem ao executivo e muito menos ao município, menos ainda para a Câmara, mas eu acho que houve um avanço. O Bispo André me parece ser uma pessoa absolutamente coerente, ele tem dado toda a liberdade do mundo aos vereadores, pelo menos é o que eu tenho ouvido dos vereadores do PL, ele não tem politizado, digamos assim, suas decisões em prol só de um lado, tá? Ele tem sido absolutamente democrático e, eu confesso, uma surpresa muito positiva eu tenho visto no Bispo André. Eu acho que ele é um presidente sensacional, dos melhores que eu vi desde quando eu estou aqui em Itapetininga. É uma pessoa inteligente, né? Inteligente. Como outros também que estiveram na Câmara, até inclusive... Eu não sou amigo pessoal do Bispo André, eu estou falando isso sem qualquer tipo de pretensão aí, eu apenas o conheço, não me considero, eu não sei nem onde ele mora, tá? Então, é uma visão de cidadão mesmo, de jornalista. Eu acho que ele tem devolvido à Câmara... Eu penso assim, dos 3 poderes é o mais importante, o legislativo, afinal de contas é a casa do povo, né? Então ela não pode se abaixar a decisões nem do executivo nem do judiciário, né? Eu penso a mesma coisa em relação à Câmara dos Deputados, Senado Federal, né? A casa do povo tem que ser a última palavra, né, Geraldo? Exatamente. Ô, Milton, nós vamos para uma pequenas pausas rapidinho para os nossos comerciais. E eu até agora, desde o início do programa, estou aqui te ouvindo, prestando bem atenção, inclusive em todas as suas palavras, tudo que você disse. Mas eu estou ao mesmo tempo aqui tentando mexer e mudar. Tudo errado. Sabe aquele que nem você no programa lá, tu tá prestando atenção, tá olhando para o lado, mas tu tá, sabe, ao mesmo tempo tentando fazer tudo ao mesmo tempo e estou querendo... Fique em paz, eu entendo perfeitamente, de minha parte não há problema nenhum, tá? Porque eu não estou podendo compartilhar, principalmente que é uma forte, as páginas de compra, venda, brechó, desapego, onde tem milhares de membros em cada uma delas, e que eu compartilho e ponho o @todos. Né, mas fala tudo de novo no dia que você puder, seja na sexta, no dia que você puder, tá bom? Só espero que eles não queiram que agora, para deixar público, tenha que pagar, porque aí eu vou ficar bravo, porque dólar é complicado, viu? Apesar que... Eu, como já disse que fui um candidato pobre, não vou poder te ajudar, tá? Então... Não, é complicado. Mas vamos só para um pequeno comerciais e já voltamos já. Só um minutinho só, peraí.
A Unimed Sul Paulista agora está no Itapê Shopping. Um espaço amplo e confortável. Equipe de diversas especialidades oferecendo serviços de saúde integrados. Atividades para beneficiários com mais de 60 anos e aulas de pilates. Aqui tem Unimed Sul Paulista. ADM2 Comunicação Visual. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa com impressão digital. Banner, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LEDs, painéis e letras caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vem abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia. Tem loja de conveniência, atendimento especial, centro de lubrificação. Tudo pra sua comodidade. Rede de Postos Benedetti. Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Estamos voltando aqui, peraí só um momentinho, peraí. Pronto, estamos voltando agora aqui, cadê? Deixa eu retornar ele. Opa, ok. Só acertar aqui. Pronto, agora sim. Voltamos. Rapaz, eu estava que nem doido aqui agora, mexendo bravo, bufando aqui, já mexendo com as coisas aqui. Milton, a Rádio Pop, qual foi da mesma forma que eu te perguntei sobre a sua maior motivação sobre a questão da política, entrar na política em Itapetininga, eu lhe pergunto, a sua motivação para trazer a rádio aqui, era Jovem Pan, mas tudo bem, hoje é a Pop, é uma emissora de rádio, trazer uma emissora de rádio para Itapetininga. Então, Geraldo, eu comecei minha vida profissional no rádio, né, com 13 para 14 anos, trabalhei em várias rádios, Botucatu, Bauru, Dois Córregos, São Paulo. E quando eu vim para Itapetininga, eu acabei vindo por conta da inauguração da TV Tem. Eu tinha e tenho uma empresa que produz vídeos, né? E era uma das maiores lá da região de Bauru, ela ficava sediada em Botucatu, só que ali já era uma região que tinha muito concorrente. Quando inaugura a TV Tem aqui de Itapetininga, surgiu essa oportunidade de, vamos dizer assim, navegar em mar mais tranquilo, com menos concorrentes. Aí eu vim para cá. Para cá, eu meio que me afastei de rádio, eu já tinha parado de fazer rádio, eu nunca tinha tido rádio, eu era empregado nas emissoras que eu trabalhei, e montei minha empresa de produção de vídeo e fui tocando a vida, né? Até que, numa ocasião, eu fui convidado por um amigo a tentar abraçar esse desafio de montar uma emissora de rádio, que era essa rádio que é a Pop hoje, tá? E, a princípio, até meio... eu acho que meu tempo de rádio já foi e tal. Mas, no fim das contas, a paixão pelo rádio acabou falando mais alto. Eu falei assim, sem abandonar meu negócio aí com a televisão e tudo mais, eu vou tocar essa questão da rádio. E montamos a rádio, né? A rádio foi crescendo em todos os sentidos, em termos de infraestrutura, em termos de potência, em termos... Hoje ela é uma emissora 3, né? Uma emissora bem potente. E ela foi crescendo. E, em contrapartida, depois da pandemia, o nosso negócio envolvendo a TV Globo caiu muito, né, cara? Então, a gente tem pouquíssimos clientes anunciando na Globo e a gente vive no número de clientes, né? E não de quanto eles gastam na Globo. É o número de filmes que se produz. E não só a minha empresa, como muitas, inclusive, fecharam, né? A minha ainda continua aberta.
Eu faço um ou outro material ainda, mas caiu muito, né, a participação. Eu cheguei a ter mais de 20 funcionários nessa empresa de produção de filmes. E para minha sorte, nós tínhamos montado a rádio. Da mesma forma que a produção de vídeo caiu, a rádio cresceu, né, especialmente na pandemia. E ela nunca mais deixou de crescer, ela só parou de crescer durante a campanha, quando eu me afastei. Tá? Então, foi meio sem querer. As coisas foram acontecendo, a vida vai te levando. Mas, assim, é fato que eu sou apaixonado pelo rádio, eu gosto do rádio. Mas que nem a sua empresa mesmo, de produções de vídeos e tudo, você já tinha ela bem antes daqui de Itapetininga? Já. Começou, principalmente na época da Simone, que na época da Simone Marqueto, acho que inclusive a campanha dela, você que mexeu, né, com a parte de vídeo e tudo, ou não? Não, na verdade, assim, é muito antes da Simone, muito antes. Na verdade, inclusive, eu conheci a ex-prefeita, ela sendo prefeita. Eu não conhecia ela antes de ser prefeita, tá? Isso é um dado curioso, né? Eu conheci ela numa sala que tinha ali ao lado do gabinete, não sei se você se lembra, tinha uma sala com uma mesa de reunião do lado ali, eu acho que é onde é a comunicação hoje. Foi ali que eu conheci a prefeita Simone. Quando eu cheguei aqui em Itapetininga, era o início do governo Ramalho, tá? Mas a empresa já tinha mais de 10 anos lá em Botucatu, né? Tem um prédio que eu construí para a empresa até hoje, lá com estúdio, etc. e tal. E com relação à campanha, a primeira campanha da Simone não fui eu quem fiz, eu até nem participei da campanha. A segunda eu fiz. Fiz e não fiz, eu ajudei, tá? Ajudei em algumas coisas. Então, para ser absolutamente claro, uma empresa precisava fazer, e não tinha os equipamentos. Eu tinha os equipamentos e não queria fazer para não me envolver por conta do jornalismo da rádio. Então, o que eu fiz? Eu loquei meus equipamentos para essa empresa, e aí eles fizeram a campanha, mas eu não me envolvi, assim, na parte de mão de obra, quem editava, quem não editava. Eu somente loquei meus equipamentos e não participei diretamente, entendeu? Então, apenas para ficar... A rádio, no caso, ela começou lá ou começou aqui? A rádio necessariamente começa onde tem outorga, né? Você não consegue mudar a rádio de endereço, né, Geraldo? Então, a outorga sempre foi daqui. Então, eu comecei... Começou há 8, 9 anos, né? Eu tô aqui há 20, né? 20 e poucos anos, né? E sempre morando no mesmo local? Não. Durante muitos anos... minha família ficava em Botucatu, eu ficava durante a semana numa parte que tinha ali na Vila Piedade. Eu morei mais de 10 anos ali na Vila Piedade. Inicialmente eu morava no hotel universitário, depois, quando inaugurou o flat, eu morei muito tempo no flat, depois eu aluguei um sobrado ali na Vila Piedade, fiquei lá um bom tempo. Depois... no Inter, eu acabei comprando um apartamento aqui no edifício onde eu moro, na planta, e demorou anos até ficar pronto. Quando ficou pronto, daí minha esposa quis vir junto comigo para cá, e é onde a gente mora agora. Eu acho que desde antes da pandemia a gente mora aqui, mas eu morei muito tempo, fiquei naquela vida de ir e voltar. Eu ia quarta-feira à noite, quinta de madrugada voltava para cá, aí na sexta-feira ia de volta para Botucatu, depois na segunda de madrugada vinha para cá, ou seja, eu morava 5 dias por semana aqui em Itapetininga e 2 lá em Botucatu. Tá? Agora, um assunto importante que é bom as pessoas saberem, no caso, por exemplo, que nem o padrão de sistema, vamos dizer... é aquele sistema de popular. Já diz tudo, você mesmo fez questão de colocar o nome pop, por causa da popularidade. É aquele sistema de abrir espaço para o ouvinte e tal, que na verdade a gente tem que ser realista. Eu principalmente, que já mexi muitos anos, só nesse sistema de comunitária foram 16 anos. E isso começou com as rádios comunitárias, né? E hoje a Pop, na verdade, ela se tornou uma rádio comunitária, né? Logicamente de grande potência, mas comunitária, não é verdade? Aberta ao público. Então, Geraldo, eu conheci muito pouco das rádios comunitárias aqui em Itapetininga, porque quando eu cheguei, foi aquela fase que a Polícia Federal passou aqui, meio que fez um rapa aí na cidade e tal. Só eu fui fechado 8 vezes.
Então, o Michel, que trabalha com a gente também, teve vários problemas e tudo mais. Então, eu não consigo trazer assim, um juízo de valor de como era, porque eu ouvi muito pouco, eu acompanhei muito pouco. Mas assim, da onde que vem a ideia do Manhã da Pop? É o que eu fazia já em Botucatu, entendeu? É basicamente a mesma estrutura, claro, né? A modernidade vai trazendo outras questões. À época não existia o WhatsApp, por exemplo, então as pessoas entravam, mandavam mensagens escritas, né? Não tinha como fazer gravação. Mas, enfim, a ideia era essa. Ou entrava por telefone, né? Ao vivo, né? Ao vivo, então, você tinha que ter lá 3, 4 linhas de telefone para colocar bastante gente no ar. Era um outro... E o medo das falas ao vivo, né? Eu não tenho muito medo, não. Eu sou meio doido nessa parte aí. Eu acho que não há verdade que não possa ser dita, tá certo? É lógico que a experiência vai trazendo para a gente uma certa sensatez, né? A gente vê um ouvinte que nunca participou, não tem foto, não tem nada, aí você vai lá e pré-ouve o áudio, sem dúvida, né? Mas a clientela tem uma reincidência grande também. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu penso sempre que o rádio é o veículo mais local de todos os veículos, né? Então eu penso que ele tem como obrigação ser essa comunitária, vamos dizer assim, né? Essa coisa de dar voz à população. E o pop vem disso mesmo, de dar voz ao povo, né? De ser popular. Embora é uma rádio que toca muito pouco sertanejo e tal, aí já é uma questão artística que eu não vou nem discutir muito, porque quem toma conta disso é o Michel. Tá? Mas o jornalismo, que é o maior faturamento, aparentemente a maior audiência, na última edição que nós fizemos era a maior audiência disparada aí na cidade, aí sim, ele segue um modelo que eu já fazia lá em Botucatu, com muita treta, inclusive, e foi um dos motivos que eu também tenho que até parar de fazer rádio, porque fazer rádio desse jeito, você arruma confusão, né, Geraldo? Tem sempre... Apesar tem sempre que não gosta, né? A Pop, ela tem lógico, logo de manhã, se eu não estiver enganado, eu acho que a partir das 6 ou das 7 que vem o jornalismo, né, que das 8. Das 6 às 8 tem o João Hernani lá com o modão da Pop. Isso, aí após então vocês entram logo após, às 8 horas, então, né? Isso, vai ter 4 horas de jornalismo, não é fácil puxar, não, hein? E teve uma época, ou você só padronizou só na época de eleição, que tinha também, eu acho que no período da tarde, um sistema de jornalismo, de informativo e também? Não foi na época da eleição, foi na época que nós mudamos a bandeira, saímos do grupo Jovem Pan e fomos para a Pop. Nós achamos por bem fazer o jornalismo à tarde, mas o custo versus o benefício acabou um pouco inviabilizando, sabe, porque não é barato, sabe, o jornalismo é um troço caro de fazer, e o tempo? Eu tenho vontade de voltar, sabe, daí a gente colocou o Oeste Sem Filtro, foi bom e tal, mas o posicionamento deles é um posicionamento assim muito pesadão, sabe, Geraldo, eu fiquei um pouco receio por conta desse enfrentamento aí com o Supremo Tribunal Federal e tudo mais, sabe, a gente é pequeno, né, a gente tem que saber enxergar o tamanho da gente, né, e aí eu achei por bem tirar do ar por conta disso, mas eu tenho vontade de voltar com o jornalismo local à tarde, tá faltando oportunidade. Porque também são pessoas, né, que trabalham e tem que ter disponibilidade também, não é só o tempo, o dinheiro, mas tem que ter disponibilidade também, né? E outra, a cidade como eu digo, a cidade é pequena. Quer dizer, pequena, vamos dizer assim, para a questão jornalística. Ela é pequena para ter tantas matérias. Por exemplo, matéria policial. Acontece 1, 2, 3, 4, 5, né? Quer dizer, tem que ficar correndo atrás de alguma coisa. Aí, logicamente, que nem você mesmo, eu já vi várias vezes, você pega muita matéria de fora do Brasil, aqui mesmo, de Brasília. Sim. Né? Por quê? Porque se a gente for ver e focar só em Itapetininga mesmo, é difícil. E também porque, vamos falar a verdade, as notícias hoje que mais impactam a vida do cidadão não estão necessariamente aqui em Itapetininga, estão em Brasília, né? Veja bem, Brasília está fervilhando, né? E, lógico que durante as eleições municipais, eu não estava participando da rádio, mas eu ouvia as notícias, o noticiário já focou mais aqui no pleito eleitoral local. Mas é normal, né? De 2 em 2 anos, você vira a chave, né? Então, por exemplo, acabou o pleito municipal,
o foco já se torna muito mais na eleição para deputado estadual, federal, governador, presidente e tudo mais. Acabou essa eleição, começa a próxima eleição a prefeito, né? Então, até para o nosso telespectador poder acompanhar, acabando a eleição de 2026, você já vai começar a ver quem começa a se destacar, quem começa a mostrar a cara com o intuito de ser candidato em 2028. Tá? É normal, né? Então, com certeza também o foco da rádio, o foco aqui da Voz do Povo vai mudar também. Né? Então, hoje, por exemplo, se você for falar de assunto, hoje é tarifaço, hoje é Lei Magnitsky, e eventualmente um ou outro assunto pequeno local, né? Futuras eleições, falar em futuras eleições, agora que me vê, no seu modo de pensar hoje, o que você acha que vai vir aí pela frente aí? Aqui de Itapetininga mesmo, você acha que, no seu modo de pensar, independente de que tenha amizade ou não, ou tenha já algum fechamento político também, até partidário, mas para deputado, tanto estadual como federal, o que você prevê? Tu acha que Itapetininga tem alguma chance de eleger alguém? Eu acho que tem toda a chance, né? Nós temos aí um deputado estadual eleito, uma deputada federal eleita. É sempre mais fácil você conseguir uma reeleição do que uma eleição sem estar no cargo, né? Eu penso que tanto um deputado estadual quanto um federal é importante para a cidade ter, né? Veja, eu não sou do partido nem do Giribone, nem da Simone, mas entendo que é melhor a cidade ter esses dois deputados do que não ter nenhum, tá? Eu, particularmente, eu fui convidado a desenvolver um trabalho político por um deputado na Lesp, sou funcionário da Lesp também, só que trabalho, tá? Não fico aqui em Itapetininga, não. Inclusive, amanhã, depois da rádio, estou indo para São Paulo, para o deputado Ricardo Madalena. Eu faço um trabalho lá, há pouco tempo, que é um trabalho de coordenação regional. Amanhã tem reunião em São Paulo, enfim, mas assim, eu penso que a gente sabe que é um deputado que tem votos no estado inteiro, diferente, eu acho que tem um perfil diferente, por exemplo, do deputado Itapetininga, que depende propriamente de um impulso muito grande dos votos que ele, em tese, deverá ter aqui em Itapetininga, né? A gente fala aí, Giribone, acho que a última eleição teve 13 mil votos aqui em Itapetininga, né? Acho que foi isso, né? Foi. 13 mil, e o Milton Nery teve 13 mil e pouco, uma coisa assim, se eu não me engano. Quase 17 mil, 17, desculpa, eu confundi. Mas enfim, teve uma votação, e você não vê, por exemplo, em candidatos de fora, né? Então... Quem teve mais, na verdade, foi, se eu não estiver enganado, foi o Badim. E, na verdade... Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Né? Capitão Badim. Eu não me lembro. Eu 22, por aí. O Giribone foi eleito, né? Depois houve uma recontagem, acabou não sendo, um negócio assim, até um clímax, né? Aí teve a sorte que outro saiu para ir para prefeito, e aí entrou. Apesar que a gente tem que falar a verdade, foram duas eleições que ele entrou devido a... ele entrou como suplente, diferente da Simone, que já entrou direto como deputada, né? Isso. A Simone foi, eu acho que a última realmente do MDB, né? Veja, eleição tem uma série de coisas, né? Por exemplo, o primeiro suplente da Simone é o João Cury, que inclusive foi ex-prefeito lá de Botucatu. E o João, tudo levava a crer, por ter sido secretário de Educação do Estado de São Paulo e tudo mais, que ele teria mais votos que a Simone. Porém, aconteceu aquele fato envolvendo o irmão dele, que era deputado estadual, Fernando Cury, que teve aquele caso envolvendo a outra deputada lá, que ele meio que assediou ela numa última sessão do ano, não sei se você lembra disso. Lembro. Isso prejudicou muito o João, ele perdeu 25 mil votos, quer dizer, e essa sorte, o azar do João, né, pelo irmão ter cometido esse deslize, ajudou a Simone a ser eleita direto, senão, veja que a eleição é uma série de componentes, né, que fazem com que a pessoa chegue a ganhar ou perder, mas eu penso que eu não tenho acompanhado muito de perto nem o Giribone, nem a Simone, eu apenas acompanho as votações, dou a publicidade lá na rádio, mas eu penso que eles têm todas as condições do mundo de permanecerem no cargo. Aí vai depender da população, né, Geraldo? Exato. Milton, eu agradeço a você, vamos finalizar por aqui, eu agradeço, peço perdão à sua pessoa, e principalmente ao público, porque já muitas pessoas aqui no WhatsApp aqui me chamando a atenção, Geraldo, cadê o link? Por que você não está mandando nas páginas e tal?
e infelizmente eu vou ter que descobrir isso ainda hoje, tá? Porque senão amanhã eu vou ser obrigado realmente até a cancelar com o Dr. Franco também, porque eu não adianta fazer sem, porque é o costume já compartilhar com milhares de pessoas. Né? Eu sei que eu recebo o link, tá? Eu sei, inclusive recebo o link. Então, exatamente. E eu fico meio complicado. Mas eu agradeço de coração. Foi bom até, pelo menos, esse momento. Eu agradeço de coração pelo pessoal já conhecer também um pouco mais do radialista e da pessoa, Milton Júnior, tá bom? E se Deus quiser, der tudo certinho, eu consegui hoje mesmo ainda acertar, eu já te mando um oi e tal, e já vi, porque eu também, se não, eu não conseguir, eu vou ter que avisar até o Dr. Franco para cancelar o de amanhã também, porque eu não vou fazer desse jeito, porque eu fico com a cabeça quente. E eu sou muito perfeccionista nessa questão. Mas eu agradeço de coração, fique à vontade, tá bom? Desejo sucesso antecipado, independente, mas sexta-feira, bom, se der tudo certo, sexta-feira, vamos querer falar sobre os processos, sobre os inquéritos e tudo mais. Tá bom? Tranquilo, Geraldo, eu estou à sua disposição. Independente de lado, de política, de candidatos, a gente vê o lado humano. Isso que é o importante. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né? Apesar de não ser do jeito que você gostaria. Para mim, o papo foi bom. Desejo a você uma boa noite, desejo que Deus abençoe sua vida, a vida das pessoas que estão assistindo aí. Fica também aqui a oportunidade da gente, uma hora, acertar de ser lá na rádio, para a gente tretar junto lá na Pop. E muito obrigado pela oportunidade, desejo a você, então, aí, todo sucesso do mundo, que você consiga descobrir o tal do botãozinho aí que provavelmente tem que ser apertado para liberar o seu link aí, tá bom? O público, que é só isso, e eu estou colocando em cima, aparece só, amigo, mas não dá opção. Não, daqui a pouco você esfria a cabeça, vai aparecer o botãozinho, fique tranquilo. Agora eu vou esfriar mesmo. Agora eu vou melhor esquentar, né? Tocar fogo. Milton, fique com Deus. Muito obrigado a você, toda a sua família, tá bom? E todos os seus companheiros de trabalho também, tá? E entrarei em contato. Muito obrigado. Um abraço, Geraldo. Fica com Deus. Outro, fique com Deus também. Tchau, tchau. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo?